Você vai editar isso depois? Olá, estamos aqui então mais uma vez aqui com a nossa jornada do farmacêutico prescritor. A ideia desse projeto é para comemorar o Dia Internacional do Farmacêutico, agora dia 25 de setembro. E para isso eu selecionei só pessoas top master dentro da farmácia clínica para mostrar para você, farmacêutico, e também para você, paciente que trabalha, que precisa de farmacêuticos, para mostrar qual é o potencial que vocês podem usufruir dessa parte técnica da homeopatia, que é a farmácia clínica. Eu estou aqui com a doutora Gabriela, ela vai trazer para a gente uma ideia onde ela trabalha profundamente sobre cuidado de feridas, que muita gente não sabe que o farmacêutico tem esse papel, e ainda ela faz aliando isso o uso de fitoterápicos. Então, doutora Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o convite e espero que todo mundo possa entender dessa atuação tão importante e de grande relevância para o nosso paciente aí que sofre com todos esses processos e o quanto o farmacêutico pode ser esse acesso mais fácil para tudo isso. Perfeito, Ana. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui junto com tantas outras feras, né, na farmácia. E você também, né, que a gente sabe que a gente fica se visualizando pelo Instagram, se orgulhando uma da outra. Que bom fazer parte disso. Eu estou aqui para falar um pouquinho do que eu faço, né, do que eu sou. Então, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal Fluminense. Toda a minha vida eu sempre gostei de trabalhar com paciente. Então, assim que eu me formei, eu fui para a farmácia hospitalar, porque antigamente, quando eu me formei, que tenho 18 anos, não existia farmácia clínica tão forte como ela é hoje. A minha forma de ir para o paciente, naquela época, era o hospital. No hospital, eu comecei a trabalhar com lesão, então era um hospital aqui no Rio Federal, que eu era concursada, onde eu tinha um CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimaduras, de grande porte, referência no Brasil. Ali eu comecei, fiz o meu TCC da residência, né, já no CTQ, comecei a estudar muito, comecei a me impor, participava do round, o médico começou a entender quem era o farmacêutico, né, a importância dele ali, e me convidou para observar, entrar dentro da clínica, eu comecei a olhar o banho, no banho nasceu o meu mestrado, então eu trabalhei muito com microbiologia de paciente queimado, e em seguida, no meu doutorado, eu tive um espaço de tempo aí que eu casei, fui, né, sair para trabalhar, mas o doutorado me chamou, caiu no meu colo, me chamou, falou, vem. Então eu fiz a seleção, passei e comecei a trabalhar com úlcera crônica, que é o que eu faço até hoje. Quando eu estava lá no doutorado, então, eu sempre trabalhei num formato muito diferente, porque geralmente o farmacêutico ele tem um consultório e ele atende esse paciente no consultório. Eu atendo o paciente de lesão à beira-leito junto com o enfermeiro. Isso me fez, além de tudo que eu já vinha estudando todos aqueles anos, ter uma visão muito diferente do que é a lesão. Eu comecei a estudar a lesão, o que ela é, como que ela funciona. E isso começou a fazer com que eu observasse esse paciente e esse tratamento de uma forma muito diferente. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi estudar muito sobre a lesão. Apesar do farmacêutico ter aí mais de 70 e poucas atribuições, a lesão não está dentro delas. Eu costumo dizer que eu me sinto assim uma desbravadora. Eu tenho uma foice, estou num campão e eu tenho que ir capinando. A gente está, é um trabalho de formiguinha mesmo, tá? Dentro disso, eu tentei até... Eu abri uma câmara técnica no CRF aqui do Rio para a gente discutir sobre lesão, mas não teve quórum. Não consegui outros farmacêuticos que tratassem lesão para a gente discutir. Uma das coisas que eu queria na 585 ou na 586, está escrito que a gente pode tratar pequenos curativos. O que são pequenos curativos? Qual é o tamanho, qual é o tipo de lesão? Ninguém sabe nada. Então, o que eu digo assim, eu não desbrido. Eu não tenho autonomia para desbridar lesão. Quem vai fazer isso é o enfermeiro. Então, eu atendo com o enfermeiro. Mesmo fora do SUS, quando eu atendo no privado, eu vou à casa do paciente, ou na clínica, ou no consultório, com o enfermeiro. Se eu tiver que manipular essa lesão, então, o enfermeiro vai abrir, eu quero olhar com ele, ver o que tem ali, junto. Se é uma consulta que ele só vai desbridar, ele às vezes vai sozinho, ou se é uma consulta que eu vou fazer só via oral, eu às vezes vou sozinha. E assim a gente vai ajustando o que a gente precisa. Gosto sempre de encaminhar para o nutricionista, até porque geralmente é um paciente idoso, de sobrepeso, síndrome metabólica, diabético, essa coisa toda que a gente já sabe, esse combo do paciente brasileiro, polifarmácia.
e sigo falando que a gente tem que se empoderar do nosso conhecimento. Organização de medicamento, conciliação, isso são atribuições do farmacêutico, não é para outro profissional de saúde fazer. Nós somos os detentores do conhecimento do medicamento. E aí, dentro disso tudo, quando eu comecei a atender com enfermeiro à beira-leito lá no doutorado, e eu tenho esse conhecimento de magistral muito forte e fitoterapia muito forte, eu comecei a perceber que o que a enfermagem fazia ali era maravilhoso, muito humanizado, um conhecimento incrível, eles são muito, muito perfeitos, especializados. Eu mudei a profissional que eu sou com a humanização deles, mas tinha coisas que eu tinha o conhecimento que não eram aplicadas, e eu fui ficando louca. Então, eu comecei a sugerir para os enfermeiros que agora são muito meus amigos e tratam comigo, são as meninas que eu trabalho hoje, que, desculpa se você é um enfermeiro homem e está ouvindo isso, mas é uma mulherada, né? E a gente começou a ver que esse paciente ele tinha um resultado muito diferente. Ele tinha uma outra cicatrização, porque era uma célula muito mais bem nutrida, com, enfim, vitaminas, minerais que a gente conseguia botar nesse gel. Eu conseguia adaptar o veículo para o que eu precisava, a concentração do gel, se era um creme, a gente conseguia fazer barreira, conseguia fazer esse tratamento caber no bolso do paciente. Eu amenizo dor, eu diminuo infecção com fitoterapia, porque quando a gente tem uma contaminação que ela já vira uma infecção sistêmica, eu preciso interromper o tratamento e encaminhar para o médico. Tá. Se eu mantenho esse paciente na fitoterapia com plantas antimicrobianas, como um barbatimão, que é uma planta que quem me conhece sabe, né, que eu prescrevo muito, sim, ele às vezes não interrompe o tratamento. Então, a gente começou a ter uma coisa de cicatrização muito, muito diferenciada. E nisso nasceu o meu curso, o Ensino Feridas. É um curso que eu dou aula para enfermagem. Então, hoje, eu ensino o enfermeiro, sim, sobre formulações magistrais tópicas para tratar lesão, tá? Eu tenho uma sócia que é enfermeira e a gente faz isso em conjunto. A gente já teve mais de 1.000 alunos e começou a ter uma necessidade também de entendimento do farmacêutico magistral, porque o primeiro empecilho que a gente tinha é, assim como o enfermeiro nem sabia que ele podia prescrever, a farmácia magistral não sabia que o enfermeiro era um prescritor. Exato. Então, primeiro a gente teve que fazer esse trabalho em conjunto de formiguinha. Hoje em dia, muitas farmácias já sabem, já aceitam numa boa, eles têm uma RDC lá que foi sancionada em 2018, então também é recente, tá? Mas o farmacêutico que está lá na ponta, na farmácia magistral, ele não sabe, quando o meu aluno prescreve um hidrogel, ele tem medo de aviar porque ele acha que é para aplicar no bumbum intramuscular. Sim. Ele não sabe nem que é uma formulação que é para ser tópica no uso da lesão como uma cobertura. Ele não tem noção de que um gel, outro dia uma enfermeira, minha aluna, me ligou e falou, olha, eu usei um gel, mas ficou muito ruim, a lesão está seca. Eu falei, minha filha, um gel é água pura, a lesão não pode ficar seca. E aí eu liguei para a farmácia, eles usaram aquele gel que é de anti-inflamatório, toque seco. Sim. Porque não sabia que a lesão tem que ter umidade. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, eu nem sabia, quando eu dou aula para aluno de farmácia mesmo, poxa, eu não acredito, eu não sabia, mais uma atribuição. A gente, cada vez mais, a gente vai descobrindo que a gente tem importância, né, nessas áreas, enfim, esportiva, cada hora a gente encontra uma atribuição nova, né? O farmacêutico é um profissional versátil. Todas as atribuições que chegaram até aqui começaram com alguém plantando, né, lá atrás. Então, o que eu sempre falo e o que eu acho importante da gente saber é, número 1, estudar muito, entender cada tipo de lesão, o que é uma lesão venosa, arterial, diabética, né, como que uma lesão por pressão, um mal perfurante plantar, uma dermatite associada à incontinência, são milhões de tipos. Como que eu vou tratar a lesão? A lesão não respira, a lesão não tem pulmão, ela tem que ficar fechada, ela tem que ter umidade, ela tem que ter temperatura. Se eu usar, por exemplo, um soro gelado para irrigar, eu atraso a cicatrização. Sim. Então, a primeira coisa, o conhecimento. A segunda coisa, dado esse conhecimento, a gente começar a se inserir. As residências que eu dou aula, eu sempre começo perguntando assim, quantos hospitais tem aqui? Tantos. Qual desses hospitais tem um farmacêutico na comissão de curativos? Nenhum. Nenhum. Sim. Eu ainda não consegui encontrar algum hospital
no Rio de Janeiro, pelo menos, que tenha um farmacêutico inserido na comissão de curativos. Estou falando de SUS, tá? Âmbito SUS. Então, eu acho que é esse farmacêutico se empoderar desse conhecimento, ir lá na comissão de curativos. Eu orientei um TCC, que a menina pegou os curativos padronizados no hospital para farmacêutica, para entender, e viu que tinham mais de 10 que serviam para a mesma coisa. E aí um PHMB, por exemplo, que é caro, mas que seria incrível, o hospital não tem porque não tem dinheiro. Tá. Então, é tudo, conhecimento na comissão de curativos, conhecimento para quem está lá na indústria, desenvolver novas tecnologias, porque o cara não sabe nada de lesão, como ele vai desenvolver? Exato. Conhecimento para quem está na pesquisa, na bancada, desenvolver novas pesquisas com novas plantas, novos ativos. A goiaba é um perfeito exemplo. A goiaba é maravilhosa e a gente só tem uso popular. Eu não tenho nenhum medicamento industrializado, muito menos magistral, que eu utilize goiaba, né, como um ativo. Então, eu acho, Ana, que assim, a impressão inicial que todo mundo tem é uma estranheza. Nossa, um farmacêutico falando de ferida, mas você abre a lesão, você desbriga. Não. Sim. Mas eu estou ali, à beira-leito. Eu não recebo esse paciente fechado no meu consultório. Eu estou ali à beira-leito. Eu trato junto com enfermeiros. Meus alunos hoje, que muitos são amigos, a gente trata em conjunto, em parceria. Eu trato online no Brasil inteiro, porque eu tenho aluno de BH, eu tenho aluno, enfim, de Sul, de Norte, de Nordeste. Ai, Gabi, estou com essa lesão, o paciente tem isso, é psoríase, é dermatite, é o que é? Como que a gente vai adaptar o veículo? Vai entrar numa hiperbárica, não pode ter nada oleoso, me ajuda, o que eu posso fazer aquoso? Uma sugestão de formulação. Então, hoje, é um formato assim, muito viável, que a gente trata muito, muito paciente mesmo. E eu trato esse paciente também via oral. O enfermeiro, para fazer fito via oral, precisa de pós-graduação. O farmacêutico não, ele pode prescrever fitoterapia sem pós, né? Quem decide isso é o conselho regional, o conselho de cada classe. Então, eu trato muito meu paciente via oral, suplementando enfim, uma série de vitaminas e minerais importantes para a pele. É um paciente de sobrepeso, que está com colágeno lá embaixo, então eu gosto de fazer vitamina C, enfim, tem uma série de coisas que eu suplemento. E trato ele também com fitoterapia. Às vezes eu trabalho o intestino, porque é um paciente morrendo de dor que está fazendo tramadol. Às vezes eu trabalho, enfim, tem dor, eu consigo trabalhar via oral, melhora na cicatrização, plantas depurativas, eu gosto, por exemplo, para psoríase. Então, é muita coisa para a gente fazer, sabe, Ana? Muita. Eu acho só que a gente tem que começar, e esse é um trabalho que eu venho fazendo, né, todos esses anos de formiguinha, então por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, difundir isso para que o farmacêutico entenda cada vez mais todas as publicações que eu tenho. Então, eu tenho artigo falando da importância do farmacêutico na inserção da lesão. Todas as publicações minhas com a enfermagem, eu faço questão de falar do farmacêutico no texto. Eu não entro como mais uma na equipe, eu falo, a farmácia fez isso, sugeriu, ajudou, pensou no gel e adaptou, o que a gente faz junto. Então, eu acho que é isso. Mais do que tudo, é uma coisa que a gente está trabalhando hoje para entrar daqui a alguns anos. E tudo, eu não me importo que ela não seja ainda uma atribuição lá específica, catalogada, porque tudo é assim, tem que nascer em algum lugar. Estou plantando para minha filha, né? Para daqui a uns 10, 15 anos ela poder ser professora. Acho que, olha, o jeito que a gente está observando aí das conquistas, né, que os conselhos estão fazendo, eu acredito que isso seja muito próximo, porque isso tem um grau de importância muito grande para a população e então, assim, não é a lesão, como você falou, a lesão, na verdade, ela é extensa a todos os processos. Então, vai ter em pediatria, vai ter na geriatria, e na ginecologia, tudo vai ter. Tudo, lesão por pressão, é paciente jovem. E a gente olha a lesão também, o paciente não é só aquela lesão, ele é global. Então, a gente trata ele inteiro. E aí, a ideia, eu acho assim mesmo, que é essa, sabe, Ana? Plantar agora para colher, para ela colher lá, minha filha colher lá para frente, que ela fala, mamãe é professora de dodói, ela trata dodói, ela dá aula de remédios. É para ela poder dar aula de dodói, né, também. Então, para já estar inserido nisso quando chegar o momento dela. Não é só por ela, é pela importância que a gente percebe
da nossa inserção nisso que ainda não existe, né, assim, propriamente dita. Não, e como personagem ativo do processo, porque, na verdade, a grande população, e até mesmo entre os profissionais de saúde, entendem que o farmacêutico, ele trabalha manipulando medicamentos. Sim, a gente faz também isso, mas existe uma área, um grupo de farmacêuticos, como eu, você e todo mundo que está fazendo parte da jornada, que tem uma atuação clínica ali, para olhar, como você olha ali a lesão, claro, vê o que precisa, e faz a estratégia que é necessária, e aí sim você manda isso para a farmácia para ela manipular, né? Então, a gente trabalha nessas duas pontas, a parte clínica e também a dispensação, e para o paciente esse contato fica muito mais próximo, né? De cuidado ali, né? E aprendizagem, Ana, porque acima de tudo, o enfermeiro é um profissional assim que eu sou muito apaixonada. Sim. A forma como eles tratam, como eles são humanizados, o que eles fazem com o paciente. Eu mudei, eu sou uma Gabriela antes da enfermagem e Gabriela depois, porque eu mudei muito, eu continuo sendo policial mal em todas as consultas, mas eu mudei muito a minha conduta clínica, a minha prática, depois que eu comecei a trabalhar com eles. Então, eu acho que é isso, é mais ou menos o recado que a gente tinha para dar. Não, e eu fico muito feliz também que, né, eu sou suspeita a falar, porque eu trabalho com a fito, com a homeopatia, todas essas práticas integrativas, e é muito legal até para demonstrar para a equipe médica, para a equipe dos profissionais de saúde, que com fitoterapia é possível fazer um atendimento não só local, mas principalmente sistêmico, e assim, os processos aí de efeitos colaterais, reações adversas são diferentes, porém, é aquela história, não é porque é plantinha que não vai fazer mal, por favor. Isso, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que também incutir na cabeça do paciente, porque o paciente brasileiro, ele tem essa tradicionalidade muito forte, né? Então, a gente precisa explicar para ele que não é uma panela de chá, é um copo, né? Uma xícara. Tá? Não então, é todo dia o mesmo, né? Que você usa é global. Vezes. É global, é isso aí, perfeito. Não, isso maravilhoso. Eu acredito que assim já tenha sido muito válido para quem está assistindo. Então, olha, já sabe, mais uma possibilidade de atuação e um contato muito assim, bem grudadinho ali. Eu ia falar um contato íntimo, mas não, é um contato muito próximo com o paciente, que é um paciente que precisa. Como a doutora Gabriela falou, é um paciente que já vai estar ali polifarmácia, sedentário, com várias doenças crônicas agregadas. Então, por que não diminuir essa carga aí de medicamentos, fazendo essa atuação? Então, assim, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo assim, é extremamente restrito, então me sinto extremamente privilegiada de estar aqui com você. E aí, depois, aqui na legenda, vai ter os contatos da doutora Gabriela no Instagram, no Facebook, YouTube e tudo mais. Então, quem tiver interesse, já entre em contato aqui com ela, que eu tenho certeza que é um caminho muito bom para o farmacêutico e para todos os pacientes que precisam disso. Obrigado, muito obrigada. Obrigada a você, Ana, por tudo. Um beijão, um prazer estar aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo. Até breve. Tchau.